Quarta associação ecológica para descrever com vocês, mutualismo. Ainda estou falando sobre as relações harmônicas mais. E diferentemente, moçada, de colônia, sociedade e gregarismo, que elas são intraespecíficas dentro da mesma espécie, o mutualismo ele é interespecífico. Então é a associação entre espécies diferentes, onde todo mundo sai feliz e, o mais importante, obrigatório para pelo menos um dos associados. Ou seja, como é que eu sei que é mutualismo? Quando, além de ser mais interespecífica, separou, fudeu. Enquanto a moçada está associada, tá de boa. Quando você separa a galera, pelo menos um dos caras se lasca. É obrigatório para pelo menos um dos organismos nesse caso. E quando a gente fala, gente, em mutualismo, caramba, a gente tem 350 milhões de exemplos de mutualismo na natureza, né? Muitos deles extremamente importantes para a gente. É o caso, por exemplo, do que você tem em relação aos líquens, associações entre algas e fungos. É aquela história, né? A alga, ela é autótrofa, então ela produz matéria orgânica e dá matéria orgânica para o fungo. O fungo é heterótrofo, então ele vai se alimentar da matéria orgânica que a alga dá. Em troca, o que ele oferece? Ele vai lá e aumenta a disponibilidade de água para as algas. É aquela história que os fungos têm a capacidade, filha da mãe, de absorver a água da umidade do ar, de reter a umidade. Então eles fornecem essa água para as algas. Ô Landim, mas a alga já não é aquática? Não, né? Algas podem até ser aquáticas, mas os líquens, eles são terrestres. E por isso que é obrigatório. Se eu separar os dois, o fungo morre de fome, porque não vai ter matéria orgânica. E a alga, no ambiente terrestre, sem a água que o fungo fornece, gente, você vai ter que vai acabar morrendo. Então, separa os dois, o fungo morre de fome, a alga morre desidratada, sem a água que o fungo oferece. Né? A gente tem que líquens, eles são extremamente importantes em ecologia como indicadores de poluição. Eles são muito sensíveis à poluição, né? Eles desaparecem rapidamente em áreas poluídas. Gente, eles desaparecem rapidamente em áreas poluídas devido a uma característica que o fungo tem, né? Que é exatamente absorver água. A água tem poluentes dissolvidos, tanto que o fungo absorve água com facilidade, ele absorve os poluentes com facilidade. E com isso, eles acabam morrendo. Nós temos que líquens, eles são excepcionais organismos pioneiros em sucessões ecológicas. A gente vai conversar sobre sucessões ecológicas com mais carinho. É a próxima aula da gente. Mas eu vou adiantando que a sucessão ecológica é um amadurecimento de um ecossistema, né? Sendo que um pioneiro, um organismo pioneiro, é o primeiro cara a chegar num determinado ecossistema. Pioneiros, os primeiros a chegar num determinado ambiente, e eles facilitam a instalação de outras formas de vida. Né? A gente tem lá que os líquens, eles são particularmente interessantes para poder iniciar ecossistemas em rocha nua. Era uma vez, moçada, um rio que secou. Era uma vez um leito do oceano que o nível do mar baixou e uma rocha foi exposta. E essa rocha, então, acabou de aparecer. Uma rocha nua, por assim dizer, sem cobertura vegetal. Para que você, moçada, comece um ecossistema em cima da rocha, normalmente quem começa a brincadeira são os líquens. O vento traz estruturas chamadas de sorédios. O sorédio é a estrutura reprodutora do líquen. Tem lá pedaços da alga, pedaços do fungo, exatamente relacionado com a reprodução assexuada do líquen. E o sorédio, então,
ele vai lá e gruda na rocha, formando um líquen. Sendo, né, moçada, que uma vez que isso acontece, o líquen tem um fungo, né? Lembra que o fungo, ele tem digestão extracorpórea. No que o fungo tem digestão extracorpórea, ele libera enzimas digestivas fora do corpo, digere a comida fora do corpo e absorve o alimento já digerido. Sendo que quando ele libera as enzimas digestivas, ele libera também ácidos, né? Que nem você no estômago tem ácido clorídrico para auxiliar a digestão, né? O fungo também tem alguns ácidos para isso. Só que você digere a comida dentro do teu corpo, né? Enquanto lá que o líquen, a digestão é extracorpórea. Então eles liberam enzimas e ácidos digestivos. Sendo que esses ácidos digestivos, eles corroem a rocha. No que eles corroem a rocha começa a ter reentrâncias, gerando lá uma série de pequenos espaços, gerando reentrâncias, que por sua vez acumulam poeira. No que acumulam poeira, acumulam solo. Ou seja, lá pelas tantas, está lá a rocha, cheia de buracos devido à ação dos líquens aqui na brincadeira. Essas reentrâncias na rocha acumulam poeira. Essa poeira acumulada devido à ação do vento, ela acaba formando um solo. Com detalhe, né? Que de novo o fungo é interessante, porque o fungo vai lá e ele retém água nesse solo. No que o fungo retém água nesse solo, o resultado, moçada, é que lá vem o vento, lá vem insetos, lá vem aves, trazendo, por exemplo, sementes de plantinhas, e quando a semente cai aqui, dentro de um tempinho, uma plantinha vai nascer. Você está comentando sobre isso, né? Tu pega, por exemplo, lá, um pão de açúcar da vida, lá no Rio de Janeiro, uma pedra gigantesca, cheia de plantas em cima. Como é que a planta nasce em cima da pedra? Líquens, né? O líquen incide sobre a rocha nua, o fungo libera o ácido, corrói a rocha, gera reentrâncias, acumulam poeira solo, o fungo retém água no solo e abre o caminho para plantinhas se desenvolverem. Né? Ô Landim, a alga não ajuda em nada? Claro que ajuda. A alga ajuda a manter o fungo vivo, né? Porque o fungo só consegue sobreviver na pedra porque tem a alga fazendo fotossíntese para dar matéria orgânica para ele. Pronto, tá aí a importância dos líquens. Nós temos líquens, nós temos as micorrizas. Nesse caso, moçada, rhizas, raízes, fungos. Micorrizas são associações entre raízes e fungos. E é muito parecido com o que acontece com o líquen, né? A raiz é de uma planta, planta é autótrofa, produz matéria orgânica, fornece matéria orgânica para o fungo, em troca o fungo aumenta a capacidade de absorção de água por parte da raiz. Ô Landim, e é obrigatório, rapaz, 90% das plantas formam micorrizas. 90%. A imensa maioria das plantas formam micorrizas com a raiz associada ao fungo. O que mostra, cara, que o fungo deve ter importância. A gente acredita que sem a ajuda do fungo, a raiz não consegue absorver água o suficiente para poder manter a planta. O que quer dizer que é obrigatório. Nós temos micorrizas, nós temos bacteriorrizas. Ora, associações riza, raiz, micofungo, riza, raiz, bactéria, bactéria. Com bactérias, Rhizobium, né? Opa, aquela história do ciclo do nitrogênio. As raízes da planta autótrofa vão produzir matéria orgânica, vão fornecer matéria orgânica para a bactéria, e em troca, as bactérias Rhizobium, elas fixam nitrogênio e com isso fornecem compostos nitrogenados para a planta poder se manter.
de maneira, né, moçada, que plantas leguminosas, né, vão apresentar bacteriorrizas, de maneira que plantas leguminosas, elas têm muito mais acesso a nitrogênio do que a média das plantas, né? Na raiz da leguminosa tem aqueles nódulos com bactérias Rhizobium fixadoras, dão nitrogênio para a planta produzir matéria orgânica nitrogenada, como é o caso, por exemplo, lá de proteínas, aminoácidos, DNA, bases nitrogenadas e daí por diante. Deixa eu continuar aqui desse lado, ainda colocando exemplos de mutualismo. Acontece, por exemplo, entre animais herbívoros e ruminantes. Ou, desculpem, né? Animais herbívoros, como os ruminantes e bactérias produtoras de enzimas celulases. Lembrem, né, gente, que nenhum animal é capaz de digerir celulose. Nenhum animal que existe, ele é capaz de digerir celulose, porque os animais não produzem enzimas celulases. Então, o que é que vai acontecer nesse caso? É que os herbívoros comem o capim, fornecem celulose, em troca, as bactérias produtoras de celulases digerem a celulose. Um depende do outro, né? Então, a bactéria precisa da celulose que o herbívoro consegue, que nem os herbívoros ruminantes, né? Que nem vaca, cabra, ovelha, e as bactérias que digerem a celulose para elas e também para os animais herbívoros. Você tem, moçada, associações entre humanos e bactérias. Bactérias da microflora bacteriana intestinal, atualmente conhecida como microbiota intestinal. Ou seja, você faz uma reação de mutualismo. Tem mais bactérias no seu corpo do que suas próprias células. A gente calcula que tem 10 vezes mais células bacterianas em você do que células de você próprio. Né? A célula bacteriana ela é pequenininha, né? Bem menor do que tua célula. Então tem mais células de bactéria do que tuas próprias células em você. Tu é mais bactéria do que você mesmo. Essas bactérias são importantes, né? Você vai lá e fornece casa, comida e roupa lavada, abrigo e alimento para as bactérias. Em troca, as bactérias da microbiota, elas auxiliam na digestão do alimento. Elas, moçada, protegem contra bichinhos do mal, elas protegem contra patógenos. Ô, gente, como é mesmo que elas protegem contra patógenos? Através de competição, né? Para quem não lembra, a gente conversou sobre isso certa vez, né? Toda vez que entra uma bactéria do mal dentro de você, as bactérias do bem fazem uma panelinha, não deixa a bactéria do mal se enturmar, não deixa a bactéria do mal grudar em canto nenhum, não deixa a bactéria do mal conseguir comida. Basicamente, a bactéria do mal sofre bullying até, moçada, ela morrer de fome. Competição. Então, não é que as bactérias da microbiota vão lá e comem a bactéria do mal e dão um tiro na cabeça da bactéria do mal. Não, é muito mais sutil. Competição. Impedem que as bactérias do mal se instalem. Certa vez a gente comentando que a maior prova de que essas bactérias do bem, elas são importantes para a gente, é o que acontece em você em casos de falta dessas garotinhas, né? Se você tem lá o uso excessivo de antibióticos aqui na parada, gente, você tem diarreia. Com a mesma relação entre o excesso de antibiótico e diarreia, é aquela história que o excesso de antibiótico mata as bactérias do mal, mas também mata as bactérias do bem, as bactérias da microbiota. E normalmente existe um equilíbrio ecológico no seu intestino entre bactérias, protozoários, fungos, né? Biota, um sinônimo de comunidade, né? Comunidade, todos os seres vivos que vivem no seu intestino. Tem bactéria, tem protozoário, tem fungo e tem um equilíbrio. No que as bactérias morrem, desequilibra. No que desequilibra, você tem uma proliferação de fungos e
Uma vez que os fungos proliferam, e eles vão liberar toxinas. No que esses fungos proliferam, no que eles acabam liberando toxinas, pois é, né? Acaba irritando a parede do intestino e você vai ter lá aquela noite de rei, sentado no trono, né? Fininha, violenta e tal, caganeira danada. Então, antibiótico demais mata a bactéria do bem, junto com a bactéria do mal, desequilibra a microbiota, fungos proliferam, liberam toxinas e diarreia, né? Comentando lá certa vez que dos remédios mais conhecidos para diarreia, não é na verdade um remédio, né? Na verdade é um probiótico, né? Tu pega, por exemplo, lá alguns probióticos. Nesse caso lá, eles contêm fungos que vão exatamente reequilibrar a microbiota. É o caso, por exemplo, do famosíssimo Floratil. Floratil, ele não é exatamente um remédio, ele não é exatamente um medicamento, ele é um probiótico. Um probiótico é um cara que contém micro-organismos vivos. Dentro lá de uma cápsula de Floratil tem colônias de fungos, fungos do bem. Quando você vai lá e toma Floratil, esses fungos substituem os fungos do mal. No que os fungos do bem substituem os fungos do mal por competição, para de produzir toxinas, a diarreia vai embora. E com o tempo, esses fungos do bem se reequilibram com as bactérias, retoma o equilíbrio da microbiota. Pronto, né? Opa, algumas lembranças de aulas passadas em relação à microbiota. A microbiota, ela surge exatamente na passagem do canal de parto, né? Aquela história que o útero materno é um ambiente à prova de bactérias, é um ambiente estéril, mas a vagina não, né? A vagina é cheia de bactérias, como os lactobacilos. Os mesmos do Yakult são encontrados na vagina. Daí quando o bebê nasce, que ele passa pela vagina, ele ganha um banho de lactobacilos da cabeça aos pés, como se tivesse ganhado um banho de Yakult. Os lactobacilos invadem pele, boca, ânus e formam lá a microbiota. Lembrando que se você nascer por cesariana, que você não vai nascer através da passagem pela vagina, a amamentação, ela também vai ter micro-organismos, né? Inclusive, por isso que o nome da bactéria é lactobacilo, bacilos do lacto, bacilos do leite. Amamentou, ganha microbiota, né? E para você manter a microbiota, a gente vai trabalhar exatamente com probióticos. Não Floratil, né? Necessariamente, mas existem vários tipos de probióticos, exatamente alimentos que apresentam micro-organismos vivos. Como é o caso, por exemplo, lá dos lactobacilos. Como você fala, por exemplo, lá em probióticos, é o caso lá de iogurtes, como por exemplo Yakult e várias outras formulações que tem no mercado, né? É o caso, por exemplo, de leite, claro que não leite pasteurizado, né? Na pasteurização, você mata lá os lactobacilos do leite. Além da bactéria da microbiota intestinal, te ajudando a digerir a comida, proteger contra bichinhos do mal através de competição, você tem que as bactérias da microbiota, elas vão produzir vitaminas, né? Vitaminas como B9, B12, vitamina H e principalmente vitamina K, né? Principalmente vitamina K, principal vitamina produzida pela microbiota, né? Lembrando que você não precisa comer 1 milímetro de vitamina K por dia, que a microbiota fornece toda a vitamina K que você necessita para poder coagular o sangue direitinho. Olha o que eu estou falando para vocês de mutualismo. Mas tem uma relação ecológica muito parecida com o mutualismo, chamada de protocooperação. Protocooperação também é mais, harmônica,
todo mundo sai feliz, também é interespecífica entre espécies diferentes. Entretanto, enquanto o mutualismo é obrigatório para pelo menos uma das espécies, no mutualismo separou, fudeu, na protocooperação não é obrigatório. Isso quer dizer que na hora da prova, se você está em dúvida se é mutualismo ou protocooperação, é mais, todo mundo sai feliz, é interespecífico, entre espécies diferentes, mas tu está em dúvida se é mutualismo ou protocooperação, tu pensa, se eu separar os dois, eles se lascam? Se a resposta é sim, então a associação é obrigatória, é mutualismo. Se dá para eles viverem sozinhos, não é obrigatório, é protocooperação. E muitos exemplos, também bem tradicionais, em relação à protocooperação. É o que acontece, moçada, em relação a caranguejo paguro e anêmona do mar. O caranguejo paguro também é chamado de Bernardo eremita e anêmonas do mar. Rapaz, o diabo aqui do caranguejo paguro, ele é um caranguejo que ele costuma morar em conchas abandonadas por moluscos. Era uma vez um molusco, o molusco morreu, a concha está de bobeira. Essa concha agora vai ser a casa do caranguejo. E o caranguejo, moçada, vai andando por aí e levando a concha com ele para onde ele for. Toda vez que ele se sente ameaçado, ele se esconde dentro da concha. Beleza. Quando nos passeios do caranguejo, o caranguejo encontra uma anêmona do mar, o caranguejo força a amizade. A anêmona do mar ela é séssil, né? Ela vive grudada numa pedra, o caranguejo vai lá, arranca a anêmona do mar da pedra, coloca a anêmona do mar em cima da concha dele e vai embora. Ele sequestra a anêmona do mar. É bom lembrar que anêmonas do mar são quinidários e com isso tem aqueles tentáculos urticantes que promovem lá queimaduras. E o diabo do caranguejo não se queima porque ele é um artrópode, ele tem um exoesqueleto quitinoso, então ele não se queima. E quando ele sequestra a anêmona do mar, na verdade, todo mundo sai feliz. Porque normalmente a anêmona do mar vive grudada numa pedra, né? Se ela vive grudada numa pedra, ela fica dependendo da comida, ser burro o suficiente de ir atrás dela. Quando a comida chega perto dela, ela captura a comida. Só que se a comida não for burra e não chegar perto dela, a coitadinha da anêmona do mar morre de fome. Quando ela se associa com o caranguejo leva ela onde a comida está. Como o caranguejo está sempre procurando comida, ele leva a anêmona do mar para onde o alimento está. Nesse caso, em troca, quer que a anêmona do mar dá para o caranguejo? Defesa. Quando algum predador maior, que conseguiria quebrar a concha do caranguejo e comer o caranguejo com concha e tudo, vê a anêmona, fica com medo de se queimar, então vai acabar evitando comer o caranguejo. Não é obrigatório, tanto é que tem anêmonas do mar morando em pedras, tanto é que tem caranguejo paguro com conchas, se é anêmona do mar, não é obrigatório. Mas que ajuda, ajuda. Eu diria que o caranguejo fornece motilidade, movimentação, locomoção à anêmona do mar. Ao invés da anêmona do mar viver grudada na pedra, ela agora, moçada, vive grudada na concha do Bernardo eremita, levando para onde for. E a anêmona do mar, em troca, fornece proteção, né? Os predadores do caranguejo ficam com medo de se queimar nos tentáculos da anêmona do mar. Falou em anêmona do mar, do clássico Procurando Nemo, a associação entre peixes palhaço e anêmonas do mar. Ora, pessoas, o peixe palhaço, ele mora dentro da anêmona do mar. Peixe palhaço, moçada, a vantagem que a anêmona do mar traz para ele, proteção, né? Ninguém vai se meter com um peixe palhaço com medo de se queimar nos tentáculos da anêmona do mar. E Landim, e por que o peixe palhaço não se queima no tentáculo da anêmona do mar? Primeiro que ele tem muito muco em cima da pele dele. Esse muco em cima da pele ajuda lá a proteger a pele dele contra o veneno da anêmona do mar. Mas tem outro detalhe, né? Aquela história lá do desenho animado Procurando Nemo, primeiro dia de aula do Nemo, ele morto de empolgado para sair da anêmona, e o pai dele chega,
você já escovou suas barbatanas, suas nadadeiras hoje? Ele vai lá, esfrega a nadadeira no tentáculo da anêmona e vai embora. E o desenho não explica isso, né? Mas o peixe-palhaço todo dia se esfrega no tentáculo da anêmona para poder adquirir imunidade ao veneno da anêmona. Como, por exemplo, uma pessoa que recebe dose de uma vacina. O peixe-palhaço ele é super cabeça dura, ele encosta na anêmona, queima e volta. Encosta na anêmona, queima e volta. Encosta na anêmona, queima e volta. Vai aos pouquinhos desenvolvendo imunidade. De maneira que chega uma hora que ele fica imune, e ele tem que renovar essa imunidade, como quem vai lá e recebe novas doses de uma vacina. Então ele fica todo dia tendo que se esfregar no tentáculo da anêmona para renovar a imunidade contra o veneno. Sendo que o que é que ele vai trazer de bom para a anêmona do mar? Ele funciona como uma isca viva. Ora, o peixe-palhaço tem aquela coloração super discreta, né? Só que não, né? Aquele laranja. Então o peixe-palhaço fica passeando, chama logo a atenção dos predadores. Quando o predador vê o peixe-palhaço foge para dentro da anêmona. Quando o peixe-palhaço foge para dentro da anêmona, o peixe-palhaço não é envenenado, mas o predador do peixe-palhaço é capturado pela anêmona do mar como alimento. Um ajuda o outro. O peixe-palhaço funciona como uma isca viva, atrai comida para a anêmona, em troca a anêmona protege contra os predadores. A anêmona come os predadores do peixe-palhaço. Outros exemplos super tradicionais de protocooperação incluem pássaros paliteiros e jacarés. Ora, moçada, pássaro paliteiro, ele vai ser um carinha que ele vai comer parasitas na boca do jacaré. Então, o que é que o pássaro paliteiro ganha? Ele ganha comida na forma de parasitas. Em troca, ele vai lá, fornece uma limpeza de dentes para o jacaré. Ele vai lá, fornece lá a remoção de parasitas. Bom, o jacaré dá a comida, né? A comida na forma dos parasitas dele e proteção. Rapaz, como instinto, é uma coisa fantástica, né? O jacaré não come o pássaro paliteiro. Fica lá, de bocona aberta, o passarinho passeando dentro da boca dele, comendo lá os parasitas, e o jacaré não come o pássaro paliteiro, porque sabe, entre aspas, né, instinto, que o pássaro paliteiro é benéfico. Né? De maneira que o pássaro ele ganha comida, proteção. Quero saber quem é que vai ser o doido de mexer com um passarinho dentro da boca do amigo jacaré. Então, como ele sabe que o jacaré não vai mexer com ele, ninguém vai mexer com ele, porque ninguém vai ser doido de mexer com ele dentro da boca do jacaré. E o jacaré ganha um serviço de dentista prestado pelo pássaro paliteiro. Como, aliás, acontece, gente, com pássaros carrapateiros e mamíferos de grande porte. Desde vaca até, por exemplo, sei lá, né, rinoceronte, elefante, o nome autoexplicativo, né? Pássaro carrapateiro come os carrapatos, então ele fornece uma limpeza de pele. Olha aí, rapaz, eles são lá os esteticistas da natureza, a remoção de parasitas. Em troca, o boi, o búfalo, o elefante, sei lá o que, ele vai dar comida para o pássaro. Todo mundo sai feliz, mas não é obrigatório, né? O pássaro pode comer outra coisa, o jacaré pode viver de boca podre. O pássaro pode comer outra coisa e o mamífero pode viver com os carrapatos enchendo o saco. Mas juntos, eles trabalham melhor. Eu tenho, moçada, um problema aqui. A relação que acontece entre plantas e agentes polinizantes, entre flores e agentes polinizadores, cara, tem questão que vai dizer que é mutualismo, tem questão que vai dizer que é protocooperação. Por que que existe a dúvida? Porque, moçada, existem as duas situações. Porque existem algumas espécies de flor
que elas só podem ser polinizadas por um agente polinizante específico. Ora, se aquela espécie de flor só pode ser polinizada por um agente polinizante específico, a relação é obrigatória. Mas tem algumas espécies de flor que podem ser polinizadas por vários tipos de agentes polinizantes. Então a relação não é específica com aquele agente polinizante. Não é obrigatória com aquele agente polinizante. Pode ser com outros. Então, se não for obrigatória, protocooperação. Então, na hora de uma prova, o que é que você vai marcar? Mutualismo ou protocooperação? Não se preocupem, que não vai cair uma questão assim. A relação entre flores e agentes polinizadores, item A é mutualismo, item B é protocooperação. Não dá, porque tem casos de mutualismo, onde é obrigatório, onde aquela flor só é polinizada por aquele agente, e tem casos que é protocooperação, que não é obrigatório. Tem lá várias possibilidades de agentes polinizantes. A questão não vai colocar essas duas opções, a não ser que ela conte uma história. Aí você vai se basear na história. Se a historinha colocar, olha, era uma vez uma flor que só é polinizada por fulano, então é obrigatória, mutualismo. Era uma vez uma flor que é polinizada por vários agentes, não é obrigatório, protocooperação, aqui nesse caso.